A seleção brasileira já começou os preparativos para mais uma sequência de amistosos internacionais, e o clima lá na Ásia tá pegando fogo. Nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, o Brasil realizou o primeiro treino oficial no estádio de Goiânia, na Coreia do Sul. A atividade durou cerca de 40 minutos e contou com a participação de 10 jogadores em campo, começando a aquecer o elenco para encarar Coreia do Sul e Japão nos próximos dias. Mesmo com o grupo ainda incompleto, o técnico já começou a testar formações e ajustar os detalhes táticos. Cada oportunidade que o treinador tem de reunir os jogadores e de mandá-los a campo no gramado precisa ser aproveitada. E é por isso que, mesmo com apenas 10 jogadores à disposição, o Carlos fez questão de realizar essa primeira atividade aqui em solo sul-coreano. As informações que eu tenho é que chegou a se debater internamente a realização desse primeiro treino. Eu lembro que são muitos e grandes desafios logísticos que a gente está detalhando para você. É uma viagem muito longa. O Bento, que estava aqui mais pertinho na Arábia Saudita, depois o Luiz Henrique e o Douglas Santos, que estavam em São Petersburgo, na Rússia, demoraram 12 horas para chegar aqui na capital sul-coreana. Então, apenas os jogadores que atuaram no sábado pelas ligas nacionais ou então não entraram em campo, como é o caso do Fabrício Bruno, que estava suspenso da partida do Cruzeiro contra o Sport no estádio do Mineirão, foram a campo neste primeiro treino. Eu lembro, o goleiro Bento, o zagueiro Fabrício Bruno, da equipe do Cruzeiro, os atletas do Zenit, o lateral canhoto Douglas Santos, que fez um partidaço contra o Chile no Maracanã, e o Pantera Luiz Henrique, a dupla do Manchester United, Matheus Cunha, e também a presença do Casimiro, o trio do Real Madrid, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior, além do lateral esquerdo, Carlos Augusto. E você pode se perguntar, mas Marcelo, como é que faz um treino apenas com 10 jogadores à disposição? Se fosse na Granja Comari, o técnico Carlo Ancelotti, que passa por essas dificuldades, às vezes um jogador demora mais, atuou no domingo à noite, só chegaria no Brasil, por exemplo, numa segunda-feira, no final da tarde, se preparando para a atividade terça. O que o Ancelotti faria se estivesse na Granja Comari? Liga para a base do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, ó, manda os garotos aí para completar o treino. Aqui isso não é possível, a gente está do outro lado do planeta, não faz sentido você convocar jogadores apenas para serem sparring. Tem jogadores que até aceitariam estar nessa situação, tem seleções que fazem muito isso, convocam um número demasiado de atletas para se ter sempre treino completo, mas não é o caso da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti quer sempre oportunizar 26 atletas por vez, justamente para ter uma boa dinâmica de treino, para poder observar todo mundo. Essa análise que ela é feita tanto de maneira qualitativa do desempenho dos atletas, mas a partir de um recorte que seja significativo quando a gente vai olhar para o sentido quantitativo. Então, você precisa dar tempo também para os jogadores demonstrarem aquilo que eles podem fazer nos treinos. Tanto é que alguns atletas têm encantado o Carlo Ancelotti nas atividades. Um desses exemplos é o Fabrício Bruno, que está ultrapassando alguns zagueiros aí para encontrar a vaga dele na Copa do Mundo. Muita gente considera que o Marquinhos está lá, Marquinhos não veio para essa data FIFA porque está lesionado, o Gabriel Magalhães está nessa data FIFA muito perto da Copa, o Alex Ribeiro muito perto da Copa não veio para essa data FIFA porque está lesionado, então abre-se a oportunidade para Fabrício Bruno, para Beraldo, para outros jogadores mostrarem o trabalho para a seleção brasileira comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. A informação que eu tenho é justamente essa. O Carlo fez questão de ter esse treino porque, ainda que não exista condição de você fazer um treino coletivo, você já tira o peso da viagem. Isso é muito importante. Primeiro você tira o peso de uma viagem desgastante, bota a máquina, o corpo dos jogadores para trabalho, para entrar na semana de atividade que ainda vai ter 3 treinos pela frente. Você começa a se preparar fisicamente. E o mais curioso, o clima no treino foi leve, mas com aquele toque de seriedade. Afinal, todo mundo quer mostrar serviço e garantir vaga na titularidade. Quem estava por lá viu de perto jogadores sorrindo, bola rolando e muita resenha. Mas o destaque ficou para a intensidade. Mesmo sendo o primeiro treino, o ritmo foi forte do início ao fim. E segura aí, porque até quarta-feira a seleção vai estar completa, com os craques que ainda estão chegando da Europa.
E quando esse elenco se reunir todo, pode esperar jogão. Mas atuou no domingo à noite, só chegaria no Brasil, por exemplo, numa segunda-feira, no final da tarde, se preparando para a atividade de terça. O que o Ancelotti faria se estivesse na Granja Comari? Liga para a base do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, ó, manda os garotos aí para completar no treino. Aqui isso não é possível, a gente está do outro lado do planeta, não faz sentido você convocar jogadores apenas para serem sparring. Tem jogadores que até aceitariam estar nessa situação, tem seleções que fazem muito isso, convocam um número demasiado de atletas para se ter sempre treino completo, mas não é o caso da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti quer sempre oportunizar 26 atletas por vez, justamente para ter uma boa dinâmica de treino, para poder observar todo mundo. Essa análise que ela é feita tanto de maneira qualitativa do desempenho dos atletas, mas a partir de um recorte que seja significativo quando a gente vai olhar para o sentido quantitativo. Então, você precisa dar tempo também para os jogadores demonstrarem aquilo que eles podem fazer nos treinos. Tanto é que alguns atletas têm encantado o Carlo Ancelotti nas atividades. Um desses exemplos é o Fabrício Bruno, que está ultrapassando alguns zagueiros aí para encontrar a vaga dele na Copa do Mundo. Muita gente considera que o Marquinhos está lá, Marquinhos não veio para essa data FIFA porque está lesionado, o Gabriel Magalhães está nessa data FIFA muito perto da Copa, o Alex Ribeiro muito perto da Copa não veio para essa data FIFA porque está lesionado, então abre-se oportunidade para Fabrício Bruno, para Beraldo, para outros jogadores mostrarem o trabalho para a seleção brasileira comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. A informação que eu tenho é justamente essa. O Carlo fez questão de ter esse treino porque ainda que não exista condição de você fazer um treino coletivo, você já tira o peso da viagem. Isso é muito importante. Primeiro você tira o peso de uma viagem desgastante, bota a máquina, o corpo dos jogadores para trabalho, para entrar na semana de atividade que ainda vai ter 3 treinos pela frente. Você começa a se preparar fisicamente e se recupera também do jogo que você teve no final de semana. E no segundo aspecto você analisa desempenho do jogador no treino. As informações que a gente tem, que mesmo debaixo de chuva, o técnico Carlo Ancelotti dividiu essa atividade junto ao Paul Clement, que é um dos auxiliares dele, ao Juan, ao Francesco Mauri, em algumas partes. Primeiro um aquecimento ali, a ativação inicial, depois um trabalho de campo reduzido, tomada de decisão muito rápida, separa o time em 2 blocos de 4, um jogador é coringa, 2 toques da bola, tomada de decisão muito rápida, treino de movimentação. E aí, o que você acha? O Brasil vai dar show nesses amistosos na Ásia ou ainda falta entrosamento? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muita novidade direto da seleção.